E já que o Senhor estava com José, entrou em casa do Potifar e as coisas mudaram na casa do Potifar. Versículo 5 diz assim: E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Glória a Deus. Queridos, a história de José é inspiradora. A Bíblia diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio, quer dizer, a casa do Potifar, por causa de José. Oh, que coisa linda, amados. Quer dizer, Deus não abençoou a casa do Potifar porque Potifar se arrependeu. Não. Desde já, o egípcio Potifar não conhecia Deus verdadeiro de Israel. Sendo egípcio, adorava um Deus ídolo. Sendo egípcio, era um povo pagão. Potifar não era filho de Deus. Não adorava Deus, Criador do céu e da terra. Mas Deus abençoou a casa dele porque entrou lá o Filho da Graça. O Filho da Graça. Por causa de José, Deus parece Deus esqueceu-se dos pecados do Potifar. Deus não quis saber se Potifar adora ídolos, se Potifar adora demônios, se Potifar não adora o verdadeiro Deus. Deus não olhou para isto. Deus olhou para o seu filho que entrou lá e abençoou. Por causa de José. Queridos, a graça é outra coisa. A graça é outro nível. E José é o tipo de Cristo no Antigo Testamento. E o que Deus fez com José na casa de Potifar, na verdade é o que Deus fez com Jesus no Novo Testamento. Nós também éramos pagãos. Nós também éramos pecadores. Não conhecíamos Deus verdadeiro. Mas por causa de Cristo, Deus nos abençoou. Aleluia. Por causa de Cristo, Deus nos abençoou. Deus não olhou mais por aquilo que nós fizemos. Porque Jesus veio, morreu por nós. E nós o recebemos pela fé. Ele nos abençoou. Queridos, o Filho da Graça, ele leva a graça por onde for. Eu sempre digo, eu prefiro ter a graça de Deus do que ter milhões de dólares americanos. É verdade, porque existem coisas que o dinheiro não pode resolver. Mas a graça resolve. A graça de Deus é capaz de te levar nos lugares que você nunca tinha imaginado. A graça de Deus é capaz de te colocar nos grandes patamares. A graça de Deus pode te levar a entrar nos palácios que, tirando a graça, não tem como entrar lá. O Filho da Graça leva a graça. Graça é luz. Graça é luz. E onde entra o Filho da Graça, a graça leva a luz
e ilumina as trevas que estão naquele lugar e traz a prosperidade. E a pessoa começa a se perguntar, mas como é que todos que passaram ali afundaram, mas ele ainda está de pé? Todos tropeçaram e caíram, mas ele está de pé. Todos foram reprovados, mas ele está a conseguir. É graça. É graça. Portanto, o filho da graça entrou na casa do Potifar e Deus abençoou a casa do Potifar. A casa do Potifar prosperou por causa de José. E a Bíblia diz, no livro de Josué, capítulo 1, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos é dado. Todo lugar que pisar a planta do pé do Filho da Graça lhe é dado. Aquele lugar pode ser um deserto, mas quando o Filho da Graça entra lá, a graça de Deus que está sobre ele transforma o deserto numa terra fértil. E o deserto começa a prosperar. E as pessoas começam a se perguntar, como? Esse lugar era deserto. Como é que agora está a prosperar assim? Entrou lá o Filho da Graça. Entrou lá o Filho da Graça. Basta ser Filho da Graça. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo pediu a Deus para que o curasse 3 vezes da sua doença. Possivelmente que Paulo, expectante, esperava uma resposta de Deus, que Deus lhe dissesse, tudo bem, pode se levantar porque já te curei. Não. A resposta que vinha de Deus foi, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Queridos, estamos a viver momentos difíceis no nosso país e no mundo inteiro. A pandemia que está a assolar o mundo. Mas os filhos da graça estão a ver e viver as maravilhas de Deus. Mesmo na pandemia, dentro da pandemia, os filhos da graça estão a ver e viver as maravilhas de Deus. A minha graça te basta. Queridos, tudo estava indo bem. José prosperava em casa de Potifar. Foi colocado como primeiro homem, primeira pessoa, que tirando o próprio dono da casa, vinha José. Porque naquela altura os generais, os reis, os que estavam na iminência, tinham sempre criados, trabalhadores nas suas casas. Potifar também tinha. Mas José, que acabava de chegar há pouco tempo, por causa da graça de Deus, porque o Senhor estava com ele, logo foi promovido para gerir a casa. Primeiro lá na casa do Potifar, antes de chegar na casa do rei. Já na casa do Potifar ele já foi promovido. Que depois de Potifar vinha ele. Administrava tudo que estava em casa do Potifar.